Olá, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Nós aqui estamos para a nossa teleaula de hoje, teleaula de número 3, né? E vamos dar continuidade aos nossos assuntos, né, abordados sobre as teorias do espaço educativo, né? Mais uma vez aqui, né, o professor Luiz Carlos, né, para a gente continuar, né, com os nossos conceitos, né, sobre esse tema, né, né, que a gente acabou já observando várias coisas interessantes, né, sobre o tema, né, professor? A importância dele, a gente não reflete na dimensão do que é um espaço propriamente dito, né, professor? Então nós estamos conseguindo entender e explorar bem esse espaço. Exatamente, professor. Então vamos dar uma olhada aqui o que nos aguarda. Então agora nós estamos entrando na unidade, né, número 2 do nosso livro, né? Nós estamos fazendo um acompanhamento direto na apostila, né? E vamos falar sobre o edifício escolar, né? Os objetivos da aula de hoje, eles são os seguintes: entender o espaço escolar como um todo, né? Entender as qualidades, né, que devem ser preservadas nesse ambiente escolar e compreender o processo de criação, né, do espaço escolar. Então, né, de uma maneira geral, o que nós vamos ver quais que são as necessidades desses ambientes, né, e como a gente percebe isso na hora de projetar o espaço, né? Então, o ambiente íntimo, né, o espaço íntimo ali dos projetistas, né, de arquitetura e engenharia vão utilizar, né, para chegar no resultado final ali do nosso edifício escolar. Bom, para a gente iniciar aqui, ó, o ambiente da escola, né, apesar do seu propósito, que é o desenvolvimento do processo pedagógico, também existe para a convivência social dos seus usuários. Ou seja, o edifício escolar, as atividades que ocorrem ali dentro dele não são só as atividades de ensino, né? Mas a relação entre professores, né, porque a atividade de ensino é uma relação professor-aluno, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, a relação professor-professor que acontece numa sala dos professores ou numa sala administrativa, onde tem uma conversa, uma reunião, também são atividades que ocorrem no ambiente escolar. Então, o planejamento desse ambiente pode facilitar estes processos, né? Bem como criar dificuldades. Então, aqui um exemplo clássico, né, de dificuldade quanto ao uso, né, de ambientes de edifícios, né, de imóveis, seria o que? Tamanho inadequado dos ambientes, né, tamanho inadequado em largura, né, comprimento, ou se não até mesmo altura, né? A gente vê alguns ambientes que promovem, né, aquela sensação de aperto, né, aquela sensação daquela fobia, né, de espaço fechado, mediante aos espaços serem tão pequenos, né? Então, o ambiente escolar é entendido, né? O ambiente escolar é entendido como conjunto formado por atividades, né, e espaços, né? O que seria atividade? Atividade é o que ocorre dentro do espaço. Então, aula, estudo, esportes, limpeza e manutenção. E os espaços são o que? As salas onde ocorrem essas aulas, os laboratórios onde ocorrem essas experiências, né, de química, de física, né, e as quadras onde ocorrem atividades de esporte, né? Tudo isso é o que nós entendemos por ambiente escolar, né, tanto relacionado aos seus usos, né, atividades, né, e aos seus espaços. Então, as atividades são ações promovidas por determinados agentes em determinados espaços, né? A gente sabe, né, que na questão de restrição do espaço, entendimento do espaço, a gente viu que assim, alguns profissionais
por exemplo, os professores, eles têm maior convivência com determinados ambientes. Assim como alunos têm uma convivência maior, como por exemplo a sala de aula, ou até mesmo uma quadra de esporte, e, por exemplo, profissionais de manutenção, né, ou de zeladoria, por exemplo, eles têm acesso facilitado, né, ou até mesmo às vezes o acesso é restrito para outras pessoas, para que só determinada pessoa acesse esses locais. Então, os agentes são as pessoas, né, e as atividades é o que se refere cada uma delas. Bom, entretanto, né, ocorrem várias variáveis na prática do ensino, por exemplo, né? Uma aula pode ser realizada dentro de uma sala de aula, um auditório, uma quadra ou até mesmo um gramado. Então, o que acontece? Né? Trazendo a discussão para o lado da atividade de regência, né, atividade de educação, a gente começa a observar que essa atividade ela é facilmente reprogramada, no caso do seu ambiente, o ambiente de aplicação dela. O agente normalmente é o mesmo, mas se tratando da atividade de ensino, os agentes até mudam. Porque, por exemplo, desculpem. Por exemplo, vocês, né, aprendem coisas em casa com os pais. Então, professor, nessa interação de mudar os ambientes, você vê que quando você prepara o ambiente, nesse ambiente, outros interlocutores poderão interagir a ponto de você atingir o propósito bem definido, que seria da aula, do ensino propriamente. Seria isso, professor? Exatamente. O intuito, por exemplo, de uma aula de campo, onde os alunos vão no campo ou vão no laboratório, é o intuito, por exemplo, de mudar aquele ambiente em prol do ensino, né? Ao mesmo tempo, os alunos gostam de mudar o ambiente, né? Com certeza. Eles gostam muito de mudar os ambientes. É importante até o quê? Para a convivência. A dinâmica, a interação entre eles. Aí você entra no convívio, você entra naquela proposta você estava mostrando um pouco antes, que era do convívio, do todo, né? Da visão holística do ensino, da escola no caso, né? Do ambiente escolar. Exatamente, professor. Então, o que a gente pode pensar? Né, vocês viram a importância, né? Até a questão do entender como é ser humano, né? Conhecer os limites do espaço, é o que? É importante para que a gente, né, essa atividade, né, diferenciada, no espaço diferenciados, promove o conhecimento, né? Para o conhecimento do espaço pelos alunos. Sim. Né, professor Carlos? Sim, de fato. Então, quando você interage, você leva os alunos para interagir nesse ambiente, você vai ver que o importante também é que eles tenham essa perspectiva de você trazer dados, elementos maiores que respaldem essa interação. Quando ele passa a entender, por exemplo, nesse ambiente, apesar do propósito do ensino pedagógico, discorre também numa questão do convívio social. Você mostrou bem, professor, ao fato dele estar indo para uma aula externa ou num auditório, você vê que os alunos, de certa forma, eles se descontraem, mas sem perder o foco que é o aprendizado. Que mensagem você quer passar para aquele ambiente? Ou, às vezes o ambiente por si só também transmite alguma mensagem, seria isso? Exatamente. Por exemplo, uma aula de campo, né, num curso, né, um curso da área de engenharia civil, né, ou a área que precisa dessa experimentação de obra, digamos assim, né? Sim. Você consegue ver aquilo acontecer. Aquilo que você aprendeu dentro da sala de aula, você consegue ver acontecer. Ou seja, o próprio ambiente traduz, né, a aula, né, e faz você entender aquelas questões. Então, pessoal, atividades de ensino sempre estão associadas a ambientes construídos, que são os prédios escolares e seus anexos, onde ocorre o processo educativo. Então, de uma maneira geral, né, a gente viu que digamos assim,
a atividade de ensino pode ocorrer em outros ambientes, mas de uma maneira geral, ele ocorre dentro do ambiente escolar, seja lá se for dentro do auditório, se for dentro de uma aula de, né, um ambiente externo, né, um campo, alguma coisa assim, né? Mas são nesses espaços onde ocorre o processo educativo. E como é que a gente para pensar e para imaginar a organização desse espaço, os agentes nesse espaço, né, e quais são as necessidades sociais para a construção desse espaço, né? Por exemplo, a gente não vai construir uma escola com capacidade para 10 mil alunos numa cidade com 2.000 habitantes, né? Então, assim, essas questões de dimensionamento de demanda também são de suma importância para a elaboração, né, desse edifício, né, desse ambiente escolar. Inclusive, a gente pode até fazer um parênteses quanto até a modalidade de ensino. Por exemplo, o ensino médio, o ensino fundamental, né, escolas como creche, como a gente viu, né, nas nossas primeiras aulas, o que? Elas requerem espaços especiais. Por exemplo, uma creche requer um espaço para um descanso, né? Um curso de ensino médio, por exemplo, vai exigir talvez um laboratório, coisa que a creche, por exemplo, né, não faria uso desse ambiente. Então, as edificações escolares, assim como quaisquer outros edifícios, promovem suas atividades através de meios físicos construtivos e operacionais, né? Vocês já pararam para imaginar, né, que o ambiente em si, ele não é só feito, né? A gente até brincou aqui nas primeiras aulas que esse aqui é meu ambiente, meu balcão, né? E aquele ali é o ambiente do professor Luiz Carlos, né? Cada um no seu espaço, né? Sim. Cada um no seu quadrado. Então, o que acontece? A exemplo, né? O processo de ensino que nós estamos fazendo aqui, ele requer, por exemplo, de um quadro, requer de uma bancada de apoio, requer até de um computador. Isso aqui, ó, são elementos operacionais. Sim. E os elementos construtivos são o quê? Essa sala de aula, né? As 4 paredes, né? Podemos dizer assim. Então, a gente coloca como dois elementos principais. Construtivos, como paredes, tetos, pisos, instalações, né, são elementos fixos. E os operacionais são equipamentos, mobiliários, ferramentas, né, e etc. Esses são os móveis, né? Então, as nossas atividades de ensino, assim como qualquer outro edifício, ela vai correr por meio, né, desses dois elementos, né? Então, coloquei essa imagem aqui para a gente entender como é que se vê, né, essa atividade ocorrendo, né? Por exemplo, aqui, ó, nós temos elementos até aqui numa quadra, por exemplo, a gente pode colocar elementos físicos, né, construtivos, né, como a própria, né, o próprio gol ali, a própria cesta de basquete, e o outro que é a própria bola, né, que os alunos usam, que é outro elemento que é utilizado na atividade de ensino, só que ele é um item, né, ele é móvel. Um instrumento que você pode adequar de acordo com a atividade, ou seja, ele não a proposta dele é ser um equipamento, né? Um instrumento só, né, professor? Exatamente, a gente pensa... Um mero elemento, mas que um tem importância, todos têm sua importância na atividade fim. Exatamente, a gente pode até pensar, né, que este elemento, ele tem uma, digamos assim, ele não tem uma rigidez de mobilidade, esse tipo de coisa, né? Então, a escola, quais são as necessidades da escola? Então, primeiramente, né, pessoas capacitadas para administrar essa infraestrutura, né, onde nós precisamos de um grupo de funcionários voltado à construção, à manutenção e à operação dos mais variáveis elementos
construtivos e operacionais. Se eu parar para pensar, né, sempre quando a gente fala sobre, né, a grande máquina do Brasil, né, ela é movida por quem? Por nós, né, profissionais, trabalhadores, né? Assim, do mesmo jeito, por exemplo, né, qualquer outro edifício, né? Nesse caso, a título de exemplo, o edifício escolar, ele só funciona mediante aos profissionais que fazem essa grande máquina se mover, né? Que são os profissionais de manutenção, são os profissionais de administração, são os profissionais de zeladoria, né? E lembrando também, lógico, do professor, que também é a peça importante também, porque é ele que promove, né, a atividade fim do edifício escolar. As pessoas como um todo, né, professor? Você sabe que teve até uma pessoa, um contemporâneo, foi Henry Ford, me parece que disse, que ele falou que o maior patrimônio dele não eram as máquinas, e nem os prédios, eram as pessoas. Então você vê que numa instituição, hoje o ensino, você vê o que preserva são as pessoas. Então hoje não é só mais uma ou outra individualizada, né, professor? E nós estamos vendo aqui, você vê que até todos os níveis, todas as pessoas que fazem parte da organização contribuem de certa forma para esse resultado, né? Exatamente, professor. Então, por exemplo, não adiantaria, né, se nós tivéssemos excelentes cadeiras, né, excelentes mesas, né, excelentes ar-condicionados dentro de uma sala de aula, sendo que a gente não tivesse um professor lá dentro, se a gente não tivesse os alunos lá dentro. Então todas as peças são importantes, aquelas que usam, né, aquelas que, né, fazem alguma atividade, né, então, e ao mesmo tempo que, se existe por exemplo, um ar-condicionado quebrado, uma cadeira quebrada, se a determinada pessoa, né, que foi indicada para fazer sua manutenção não a fizer, a atividade de ensino vai ser prejudicada. Ou seja, ela é tão importante quanto o próprio professor, porque se ela não agir antes, o professor não vai poder dar aula, o aluno não vai poder assistir a aula, ou seja, todo o processo entra, né? De fato, professor, e essas pessoas que agem antecipadamente, ou seja, proagem, né? Quão é importante? Uma experiência, certa vez eu fui dar tinha uma disciplina, uma aula prática, nós tínhamos 6 equipamentos, dos 6, 4 estavam com problema. Você imagina qual o resultado dessa aula? Foi baixo. Então você vê, quando as pessoas se interagem, quer dizer que o técnico de manutenção, o pessoal de infraestrutura, todos, de certa forma, um saiu de cena, entrou outro, talvez, tocou um time de futebol, um grande time, não é isso, professor? Ou seja, em campo só está aquele momento que é a hora, vamos dizer, do espetáculo propriamente dito, né? O resultado tem 7 dias, mas teve toda uma preparação para chegar até aquele final, o resultado, seria isso? Exatamente, professor. Então, foi até bom o link quanto à questão do jogo de futebol, né? Porque o futebol é um jogo de equipe, né? Não é um jogo individual onde só tem atacante e goleiro, né? A gente tem os meios de campo, nós temos o zagueiro, né? Se o zagueiro não trabalhar bem, o time leva gol. Se o trabalhar bem, o time não faz gol, né? Então essa é a relação. Ou seja, somos um grande time dentro de uma escola, né, professor? Somos um grande time dentro de uma escola, onde cada um tem a sua função, né, a sua atividade fim, mas todos, né, trabalham em prol do bem maior, né, que é a atividade de ensino. Então, a grande importância do técnico, né, desse técnico de infraestrutura escolar, é a atenção direcionada à adequada operação do edifício escolar. Então, o nome já diz infraestrutura, técnico de infraestrutura, né? Essa pessoa, ela está o quê? Preocupada com a operação, né, de ensino. Ela não tá, vamos supor, digamos, ela não está intimamente preocupada com o conteúdo que o professor está dando de sala de aula, mas se existem condições necessárias para que esse professor possa, né, dar o conteúdo dele. Se tem a sala está limpa, né, se as cadeiras estão bem arrumadas, se o ar-condicionado está funcionando, né, em caso de lugares, né, onde o clima é um pouco mais severo, né? Então o ar-condicionado é uma ferramenta fundamental para o conforto, né,
desses usuários. Então, existem 3 elementos fundamentais, né? Vamos colocar assim, os 3 elementos fundamentais para que isso, né, que nós precisamos entender essa relação. Então, os 3 elementos forma, que é a edificação em si, né? A forma é o que? São aqueles elementos físicos, né? O edifício propriamente dito, né? Ou seja, a edificação em si. O espaço, que é o que? Eu só consigo entender o espaço mediante o que está organizado dentro dele, ou até mesmo pela sua pintura, digamos assim. Vocês conseguem entender que isso aqui é um espaço educativo? Vamos supor, a gente pressupõe que existe um espaço educativo à medida que tem uma lousa, por exemplo, né? A gente vê a lousa e fala, não, tem algum professor. Aqui é uma sala de aula, né? A gente já faz esse link, né? Esse link mental, né? De atribuir uma característica, né? Ou seja, caracterizar um espaço, né? Pela distribuição dos seus mobiliários, mobiliário, equipamento, né? E demais outros fins. E por fim, né, o que é mais importante é o uso, né? Então, por exemplo, por mais que exista, né, uma lousa, né, eu entendo que aquilo é um espaço, né, de educação, às vezes pode não ser. Então o uso, que é a relação entre os 2 primeiros elementos, né, define então o que é de fato aquele ambiente, né, aquele espaço, né, se ele é de ensino ou não. Então, para a gente dar continuidade, né, é importante que a gente entenda a escola e suas atividades, né, suas atividades de manutenção, suas atividades de ensino, né, e demais outras, né, que porventura venham a ocorrer. Então, forma, espaço e uso, né, constituem a arquitetura do prédio escolar. Só não devemos esquecer que todos esses elementos evoluíram durante o tempo, né? Que aí a gente remete ao link histórico da atividade de ensino. Então, por exemplo, se um dia você sentar para conversar com seu avô ou com sua avó, para entender como é que ele assistia a aula, né, na época deles, com certeza você não vai ouvir falar sobre teleaula, né, que é o que a gente está o que a gente está assistindo hoje, esse contato que nós estamos tendo hoje. Ou seja, durante o tempo, a questão do ensino, né, o modelo de regência de aula, as formas, né, tanto da parte pedagógica quanto da parte de arquitetura, de engenharia, a gente vê, né, aqueles prédios escolares antigos, né, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, né, eles têm um estilo característico, né, assim como a gente vê hoje as escolas que estão sendo construídas, ela tem outro estilo, né, tanto de organização interna quanto de aspecto, né, de fachada. Então, este ambiente deve, né, por excelência, ser atrativo, confortável e principalmente acessível, para que haja sucesso no trabalho pedagógico. Então, por mais que ele pareça, né, um prédio clássico, ou por mais que ele pareça um prédio moderno, por mais que ele tenha salas grandes ou salas menores, vamos pressupor que em salas maiores, mais cadeiras, salas menores, menos cadeiras. Eu não posso colocar a mesma quantidade de cadeira em uma sala pequena, né, ou uma sala grande. Ou seja, ela tem que ser confortável, ela tem que ser adequada à quantidade de alunos, né, à quantidade de mobiliário, bem como ser atrativa, né, para esses alunos. Mas lembrando que a gente não pode pensar só nos alunos, ela tem que ser atrativa para todos os usuários da edificação. Seja ele funcionário de administração, né, funcionário de manutenção, funcionário de zeladoria, né, para todos os usuários em si, né. Aquele que, né, promove a manutenção do ambiente também usa o ambiente. Perfeito. Né? Então, e lembrando da questão nossa da acessibilidade,
né? A acessibilidade é uma ferramenta fundamental no dia de hoje, devido ao quê? A possibilidade de atender aquela pessoa, né, com uma certa necessidade especial, né? E por assim vai. Então, devemos lembrar que a escola não é palco só palco das atividades de regência, mas torna-se referência para aquele que a visita. Em geral, para que este ambiente possa ser convidativo e agradável, requer-se a preocupação de seus projetistas e operadores quanto às condições físicas e socioculturais. Por quê? Né? À medida que o projeto vai ser elaborado para a construção desse edifício, já deve existir no cerne desse projetista o quê? A ideia de que aquilo tem que ser adequado, né, aos seus usuários, né, a todos os seus usuários. E os operadores também têm que estar preocupados com a qualidade, né, a qualidade do edifício escolar para, né, o seu uso. Então, de forma geral, para ter o conforto desse usuário, o ambiente ele tem que ser convidativo e agradável, né? Então, fazendo o link, né, quanto a essa questão da referência para aquele que visita, né, o ambiente escolar, a gente para pensar assim, o que é escola boa, né? Aí você pensa em uma, duas, né? Escola ruim, né? Aí você pensa em uma, duas, porque determinada característica não te agradou, né? Então o que? Esse conforto, né? Essa atração, né? O ambiente escolar é específica a determinado, né? Professor, mas já reparou que tem algo, um parentezinho, que esse conceito do bom e ruim, a pessoa está... Para quem visita, quando você entra numa escola, você já vê de cara o asseio da escola. A aparência dela, né, o cuidado dela em si, né? Eu vejo que quando você entrava assim, você vai ver, de repente você vê áreas de pouco uso, a pessoa fala, olha, essa escola é boa, porque até o ambiente tal, que a gente pouco usa, é muito bem cuidado, é bem asseado. Então você vê assim que há uma preocupação, não assim, de todos os ambientes. Você vai porque mesmo que seja um serviço público, mas você vai ver que ele tem uma relação mais humana, seria isso? É verdade, inclusive tem um ditado, né? Ele é feio, mas é limpinho, né? Ele é feio, mas é limpinho. Então, assim, se você tem, né, o cuidado com a limpeza, esse tipo de coisa, já é o primeiro passo, né, para tornar atrativo, né, esse ambiente. Ser agradável, né? E aí, depois, né, do essencial, que é a limpeza, a gente vem para, né, para questão da qualidade, né, das condições ambientais. Então, vamos para iluminação, né, ventilação e poluição sonora. Todos esses três itens, a gente entendeu que elas podem ser agentes internos, né, ou externos, por exemplo, a noite ou o dia, né, alteram, alteram a iluminação no ambiente, bem como a presença de lâmpadas, né, se elas estiverem queimadas também é um problema, ou seja, tudo isso altera o ambiente escolar. E isso vai remeter diretamente ao que? Essa qualidade, né, essa atratividade. Então, por exemplo, você tem uma sala de aula onde tem poucas lâmpadas ou tem lâmpadas queimadas, fica difícil, né, a pessoa se concentrar na aula, né? Quanto mais escurinho o ambiente, mais vem o sono, né? E o sono é o nosso principal inimigo, né, na atividade de regência. Então, o reconhecimento na memória e da afetividade das pessoas em relação a ambientes escolares vividos no passado, né, é uma mensagem importante. Por exemplo, né, corredores e fachadas de edifícios que remetem a uma memória anterior à do presente, né, trazem uma questão histórica, né, do entendimento do edifício escolar. Então esse poder de hospitalidade, né, esse poder de atratividade remetem diretamente ao quê? A excelência, né, nesse edifício para as atividades nele por si dispostas. Então,
esses dois conjuntos de qualidades abordados estão intimamente ligados à arquitetura, né? Sendo que a arquitetura tem a capacidade de traduzir o modo de vida de um povo, seja pelos seus aspectos sociais, né, socioculturais, né, e as necessidades de uma demanda específica, por assim dizer. Então, para a gente sintetizar o que falamos agora, né, iremos tratar aqui 4 aspectos mais importantes referentes à qualidade no ambiente escolar, indispensáveis neste nosso principal processo, né, principal fim do ambiente escolar. São as instalações físicas, são os agentes escolares, a atratividade espacial e o importante resgate da memória. Então, né, a instalação física é importante porque se ela não for adequada, né, se a gente não tiver uma sala adequada, com iluminação adequada, a atividade de regência é prejudicada, né? Neste ambiente, né, que a gente vai incluir os aspectos físicos, né? As instalações físicas remetem, né, à ideia de que nós precisamos, né, de um ambiente com iluminação adequada, ventilação adequada. A gente observa na imagem aqui, por exemplo, que esse ambiente aqui e este são satisfatórios, né, à atividade de ensino. Outro, né, não menos importante, né, é a questão do agente escolar, né? O agente escolar não só aquele que pratica a atividade de regência, né, o professor, né, mas como todos os outros, né, profissionais que estão ligados ao uso, né, e manutenção desse ambiente, né? Então aqui nós temos os técnicos, temos os professores e aqui, né, às vezes um fisioterapeuta, um médico que está dando atenção para um aluno. Todos eles estão intimamente ligados a ao ambiente escolar. Depois vemos para um ponto importante, né? Mas esse aqui está diretamente ligado aos outros dois. Né, é o que? O conforto desse ambiente para o agente, né, para que ele possa praticar suas atividades com qualidade, né, e também o que? No aspecto físico, como isso é moldado para que isso aconteça, né? Então diversos recursos são utilizados para atrair esses usuários no ambiente escolar, como as formas do edifício, a pintura, o paisagismo e o mobiliário. Tudo é utilizado em prol, né, deste item. Então, olha só, aqui como exemplo colocamos uma sala de aula que ela dá para um gramado, né, para uma área verde, para uma área, né, mais atrativa, né? A gente, por exemplo, se ali fora fosse um lixão, ia ficar muito mais complicado, né, digamos assim, essa convivência entre aluno e espaço externo. E por fim, o resgate da memória, né? O que é esse resgate de memória? São o quê? Lembranças sempre associam formas e elementos construtivos e mostram como a memória identifica o ambiente escolar, né? A gente conversou um pouco mais no início como que essa lembrança ela é resgatada à medida que o quê? A escola, né, a arquitetura, a fachada, né, até mesmo as salas de aula utilizadas pelo seu avô, pela sua avó, tinham sensíveis, né, ou bruscas diferenças, né, entre o ambiente que você utiliza hoje, né? Então, como exemplo aqui, eu coloquei uma escola, né, no estilo clássico, né, um estilo clássico diferente, né, do que nós estamos acostumados, né? É uma escola que fica em Cuiabá, né, mas que você vê que parece que foi do século passado, né? E traz esse resgate, você vê como que é diferente, né? Eu, por exemplo, vejo com
um ambiente assim, culto, um ambiente, né, de alto grau, né, digamos assim, de qualidade, né? Sim. Quando a gente vê uma arquitetura clássica, a gente pensa diretamente em qualidade, né? Parece que até mesmo nas conversas sobre carro, por exemplo, eles falam assim, nossa, hoje o pessoal faz carro que nem papel, né? Massa fácil. Antes o carro durava, né? Professor, quando você pega essa questão arquitetônica, você dá aquela impressão, não é que dá aquela impressão, transmite segurança, solidez, né? Você vê que transcende os tempos e o conhecimento permanece, uma estrutura que permaneceu. É interessante muito isso, né? Exatamente, permaneceu durante o tempo. O tempo, então com o conhecimento, ali onde você aprendeu, onde marcou uma história, você vê que ele está sendo preservado e conservado, né? Exatamente, isso que hoje nós estamos no presente, mas no futuro a gente vai ser meras histórias. A gente vai ser o quê? Uma coleção de figurinhas dentro de um álbum, né, que nossos netos, bisnetos vão ver, né? E é esse nosso aspecto principal. Então a arquitetura e as práticas pedagógicas, né, existe um conflito entre a percepção da pedagogia e o profissional da arquitetura. À medida que o arquiteto, né, ele percebe em seu papel principal a eficiência do edifício. E o educador, né, em seu papel de perceber a prática pedagógica em sua essência. O que eu quero dizer com isso? É que, essencialmente, na sua atividade, né, no arquiteto, né, na hora de fazer o seu projeto, o que ele pensa? Né? Ele pensa no ambiente como um todo, né, que ali vai acontecer uma aula. Então, eu preciso de um quadro, eu preciso de uma mesa para o professor, eu preciso de uma mesa para os alunos. Mas o professor em si, né, o pensamento dele sobre a atividade é muito mais íntimo. Naquela ligação entre o aluno e o professor, né? Como esse aluno está percebendo o conteúdo que ele está passando, né? Se aquele, né, por mais que ele tenha essa percepção do espaço, tem cadeira suficiente, mesa suficiente, iluminação adequada, o processo dele é mais intimamente ligado, né, à atividade, esse contato aluno-professor. Né? Então esse é o principal embate entre esses dois profissionais. Né? A percepção de educadores e educandos, né, então fica assim caracterizada, a modo que os educadores, né, têm essa visão, né, mais, né, essa percepção do espaço, né, que nem a gente falado, né, as pessoas têm percepções diferenciadas. Então, né, nada impede que o arquiteto, né, na sua atividade, né, quando for projetar o espaço, consulte, né, os pedagogos, consulte, né, os professores, consulte até mesmo os alunos ou os profissionais da manutenção, para que eles possam, né, instruir ou auxiliar ele nesse desenvolvimento desse projeto. Então a arquitetura como ferramenta eficiente ou não no desenvolvimento pedagógico e as fases e etapas no processo criativo, né, no projeto da edificação escolar. Então, como que essa ferramenta ela pode ser eficiente ou não, né? E como ocorrem as fases de desenvolvimento do projeto do edifício escolar. Então, Le Corbusier foi um grande arquiteto modernista, né? E demonstrou que a arquitetura visa organizar espaços e suas condições físicas para a realização de atividades humanas. Você está vendo como a percepção dele é rígida, né? A questão do uso, né, do espaço, né, não é mais íntima a questão da atividade de regência. O planejamento dessas atividades humanas, né, em sua totalidade, é ordenado pela organização de seus espaços, onde os usuários do edifício escolar devem entender o processo dessas ações do projetista, assim que compreendem os processos da edificação. Então, os usuários, eles têm que compreender como
como o ambiente se organiza como um todo. Eu tenho que entender áreas administrativas, eu tenho que entender áreas onde ocorre processo de ensino, eu tenho que entender áreas, por exemplo, específicas de manutenção ou de geração de energia. Por exemplo, isso aí está intimamente ligado tanto aos usuários quanto ao projetista a entender como que esses usuários operam ou não esse ambiente. Sim. Então o desenvolvimento da arquitetura ocorre em sua plenitude através de dois momentos principais. O primeiro é o quê? A observância da legislação e do programa de necessidades do projeto político pedagógico da escola, que é o PPP. Depois da coleta de dados, existe o processo de desenvolvimento dos espaços e da montagem do plano geral, né? Então, o que acontece? Primeiro eu coleto as informações, depois eu esboço o que? Como que vai ser feito, né, esse processo. Né? E por segundo é um processo de reflexão, né, de sensibilidade, né, do usuário e também do projetista. É nesse momento que o arquiteto vai parar para pensar, né, quais são os principais aspectos, né, do modo de vista dele, de que seriam necessários para incluir nesse espaço. Né? Aí que a gente vê a diferença entre alguns arquitetos, por exemplo, o João Figueiras, né, que é um arquiteto, com Oscar Niemeyer, os traços dos dois são completamente diferentes. Então essa percepção, né, de como o usuário vê e como o usuário pensa também é importante, né, nesse processo. Então olha só, como que esse arquiteto, por exemplo, viu a atividade de ensino. Né? Um espaço aberto, um espaço amplo, né? Para que os alunos possam ter esse contato. Então, os processos de desenvolvimento de projetos promovem a sua diferenciação entre um profissional e outro, à medida que cada profissional percebe uma necessidade especial, de acordo com as suas vivências, né? A edificação em si e a solidez dos materiais, se não forem corretamente trabalhados, né, não humanizam e integram os processos educativos. Então, se o arquiteto, se o profissional de engenharia, né, se aquele que molda o espaço escolar não tiver essa percepção, né, esse espaço nunca vai ser atrativo. Se eu não parar para pensar como o professor usa a sala de aula, se eu não parar para pensar como que é a função de um zelador ou de um técnico de manutenção, eu nunca vou conseguir fazer um projeto por excelência. Então, o projeto do espaço, né? O projeto do espaço consiste no quê? Na pesquisa e o envolvimento do profissional de arquitetura na atividade de ensino, né? E promove a real compreensão do processo de ocupação e uso do edifício escolar. Então, todos os profissionais, né, os professores, técnicos de manutenção mais uma vez, né, os usuários em si do ambiente escolar têm que estar intimamente ligados, conversados, né, para que esse ambiente possa ser adequadamente projetado. Né, professor Carlos? Perfeito. Gente, essa percepção, quando a gente vê assim, do arquiteto, não, claro, a importância do bem planejar, né, da importância de passar por um profissional que estuda, ou até mesmo para as próximas adequações, né, professor? Que às vezes nós tentamos adequar, mas não tem toda essa psicologia envolvida para fazer essa relação e culminar no êxito do ensino, que é espaço, convivência. E tem alguns itens interessantes. O que é que ficou na nossa memória da nossa primeira escola? Tu lembra do primeiro dia que foi na escola, professor? Eu lembro do meu primeiro dia. Exatamente. E já faz um bocado de tempo. Lembro do aspecto da escola. Então isso fixa, é que você fala, resgata a memória porque transcende os tempos. Então esse ambiente tem que ser o mais harmonioso possível, né? Atrativo, porque ele vai fixar, ele vai caminhar com a gente por um bom tempo. Um bom tempo para a nossa vida, né? Exatamente.
Então assim, né, encerramos a nossa teleaula de hoje e passamos para nossas atividades. Obrigado e até mais. Até.